é Carlos Alberto Soares de Freitas, um mineiro que trabalhou, fez vários jornais no centro acadêmico da UFMG. A UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, é fantástica. Eles são os primeiros a enfrentar, os estudantes da UFMG, a enfrentar a ditadura, né? E saíram à rua em 66, né? E o Beto, o Carlos Alberto, é curioso porque a Dilma, quando foi escolhida para ser candidata à presidência da República, o primeiro discurso que ela faz, ela diz: eu gostaria que o Beto me visse aqui. Todo mundo, poxa, mas que Beto, que coisa é essa, né? Então era o Beto, Carlos Alberto Soares de Freitas, que tinha ido ao aniversário de 15 anos da Dilma e aos 16 anos a Dilma já estava militando. O Beto era um cara mais velho, ele produzia um jornal que era produzido pelo DCE da UFMG, que se chamava, uma revista que chamava Mosaico, né? E era distribuída amplamente, né? Ela ultrapassava, me lembrei do Zero aqui, né? Que era muito legal o jornal daqui, né? Sim, funciona. O quarto volume é o Carlos Marighella, e assim por diante. Então, eu queria dizer para vocês também essa coisa de que a importância de se preservar a democracia, a importância por lutar por essas questões que os companheiros aqui estão colocando, porque sem democracia não há jornalismo, não há. Então, é muito importante essa luta, é muito importante o engajamento, né, na organização de classe, no caso do sindicato, porque fora disso não existe jornalismo, né? O que existe é um controle da informação, e a gente está com esses novos tempos aí bastante complicados. Então eu agradeço. Eu quis dar apenas uma contribuição, né? A minha fala seria sobre o movimento estudantil. Esse momento também para o senhor falar sobre isso, fica à vontade também, a gente tem ainda tempo aí para o senhor... Não vou ocupar muito tempo. Bom, eu vou ser muito breve, eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, em primeiro lugar, a UNE. Eu sempre, quando me refiro à UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes é a coisa mais representativa do movimento estudantil, historicamente. Apesar dos primeiros movimentos dos estudantes remontam a 1900, o começo de 1900, né? Com várias participações, mas a UNE só vai se formar, o pessoal conseguir se unir em 34, depois da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Era um momento de muita disputa, porque os estudantes comunistas de esquerda, vamos dizer assim, se degladiavam com os estudantes integralistas, né? O integralismo era um movimento nacionalista, vamos dizer assim, classificado de direita, né? Era Plínio Salgado. E a UNE passa a existir em 39, que finalmente ela se formaliza. A importância da UNE, para só ter uma ideia, quando eu falo na UNE, eu estou falando em movimento estudantil, né? Porque a UNE, ela participou, por exemplo, da luta pelo petróleo nos anos 50, fundamental, que acabou na conformação da Petrobras, porque se dizia que aqui não tinha petróleo, e ao mesmo tempo, quando se disse não tem petróleo, queriam que só as empresas estrangeiras explorassem o petróleo, né? A UNE foi fundamental. A UNE fez uma coisa fantástica, maravilhosa, que é o período que antecedeu o golpe militar de 64, com os centros populares de cultura, né?
porque o movimento estudantil estava profundamente repleto de cultura. O movimento estudantil era música, o movimento estudantil era teatro, o movimento estudantil era arte, o movimento estudantil era movimento na rua. É uma coisa fantástica. A UNE criou a Univolante. O presidente da UNE, na época, era o Aldo Arantes, e percorriam o Brasil, inclusive Santa Catarina, aqui em Florianópolis, foi sede da UNE. A UNE percorreu os estados, e tinha a Univolante com um espetáculo teatrais, falas, enfim, poesia, publicações, livros. Foi uma coisa extraordinária. Isso, para se ter uma ideia, no comício que antecedeu o golpe de 13 de março de 1964, convocado pelo presidente João Goulart, o José Serra, que depois foi governador de São Paulo e ministro, uma atuação super destacada, ele era o presidente da UNE. No palanque do João Goulart, o Serra teve uma fala fundamental, importantíssima. Eu quero dizer da importância que os estudantes ocupavam no cenário nacional. Os estudantes estavam apontando que queriam uma universidade vinculada à sociedade, uma universidade que fosse democrática, uma universidade que permitisse que as classes menos favorecidas, os mais pobres, tivessem acesso à universidade. Queria, por exemplo, que os estudantes de medicina se vinculassem com a população, os bairros, as vilas, tivesse uma ligação direta, que a faculdade de arquitetura se preocupasse em fazer moradia, criar, fazer os projetos para a moradia popular, para as pessoas que precisam. As pessoas que têm grana não precisam, contratam um arquiteto particular e faz um palacete, mas a população menos favorecida precisa da ajuda do Estado. Então isso era fundamental. E isso diz respeito também à imprensa. Vejam só, uma curiosidade a respeito da imprensa nesse período. Por exemplo, no dia do golpe, o Correio da Manhã, que era um jornal fundamental, importantíssimo no país, estava pedindo a derrubada do Jango. E vejam só, o jornal do Partido Comunista também estava pedindo a derrubada do Getúlio. E só que o Partido Comunista levou um pouco mais de tempo para se refazer daquilo ali. Mas, perdão, eu estou misturando o Getúlio Vargas com o João Goulart. No golpe de 64, o Partido Comunista estava apoiando o Jango. Desculpa, eu estava aqui, estou querendo falar apressado, acontece isso. Então, mas o Correio da Manhã, no dia seguinte ao golpe, quando viu as prisões e quando viu o terrorismo que implantou, sai com uma manchete: terrorismo não, muda já. Um único jornal de todos, porque Estadão, todos o restante dos grandes jornais, os jornalões do país apoiaram o golpe. O único jornal que não apoiou o golpe foi a Última Hora, que era do Samuel Weiner, que aliás é uma história maravilhosa, existem livros sobre isso. Posteriormente a isso, como eu disse, o movimento estudantil só foi se articular porque ele foi profundamente atingido. Os estudantes foram presos, O Aldo Arantes foi para o Uruguai, junto com o Betinho, que é o irmão do Enfio. Não sei se vocês localizam. O Enfio, era um grande cartunista, do Pasquim, do Jornal dos Esportes, e o movimento estudantil
vai lentamente recuperando a partir de Minas, esse volume que eu falei para vocês, Carlos Alberto Soares de Freitas, um que eu escrevi, que se chama Um Intelectual na Luta Armada, é muito esclarecedor a respeito dos mineiros, né? E o movimento estudantil, a partir de 66, ele vai crescendo. Existem duas situações bastante graves. Os estudantes são duas situações emblemáticas. Em Minas, uma invasão da Faculdade de Direito, tá? Um massacre dos estudantes, e no Rio, na Praia Vermelha, na Faculdade de Medicina, que é conhecido historicamente como o massacre da Praia Vermelha, os estudantes foram também profundamente agredidos. Mas a reação continuou, e em março de 68, quando um estudante de 18 anos, o Edson Luiz, é morto, assassinado durante uma manifestação no restaurante Calabouço, no Rio, isso certamente vocês conhecem, né? Houve uma manifestação imediata, eles não deixaram a polícia pegar o corpo, né? Ele tinha sido baleado por um policial, e não deixaram, e saíram pelas ruas com o corpo e levaram para a Assembleia Legislativa, né? Deu uma manifestação de 50 mil pessoas, e o movimento estudantil acaba provocando, né, a grande passeata de 100 mil, né, no Rio de Janeiro, em julho, né, de 1968, que é uma coisa maravilhosa. Artistas, a população, pais, mães, aí já não eram só os estudantes, é aquele momento em que se destacam, né, os grandes nomes do movimento estudantil brasileiro.